Pensa rápido. O que é o direito? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta pode definir sociedades inteiras. E se a gente te dissesse que a resposta que todo mundo conhece talvez não seja a melhor? Hoje, vamos conhecer uma filosofia que vira essa questão de ponta cabeça. Normalmente, a gente tende a olhar para o direito com uma certa reverência, sabe? Quase como se fosse um conjunto de regras sagradas, uma ciência exata, ou até mesmo a materialização da justiça em sua forma mais pura. Mas e se essa não for a pergunta mais importante? O pragmatismo jurídico chega e propõe uma virada de chave. Em vez de perguntar o que o direito é, na sua essência, ele foca em outra coisa: o que o direito faz, aqui, no mundo real, no dia a dia. Para a gente entender essa filosofia, primeiro a gente precisa falar sobre as premissas dela. Uma premissa, basicamente, é como o alicerce de um prédio. A gente não vê, mas é aquilo que sustenta toda a estrutura. Entender as premissas do pragmatismo é o segredo para sacar todo o raciocínio por trás dele. Ok, então vamos para a primeira premissa, que talvez seja a mais chocante de todas. A ideia é a seguinte: o direito não é um ideal para a gente admirar de longe. Ele é, na verdade, uma ferramenta para ser usada. A visão tradicional é aquela que admira o direito como se fosse uma obra de arte no museu, sabe? Pela beleza, pela lógica. Já a visão pragmática olha para o direito do mesmo jeito que a gente olha para uma chave de fenda. Ela foi criada para uma coisa, para cumprir uma função. Então, para resumir a ópera, o direito não é uma pintura na parede, ele é um martelo. E convenhamos, ninguém julga um martelo pela beleza, e sim se ele consegue ou não pregar um prego. Simples assim. E essa mudança de perspectiva, nossa, ela muda tudo. Porque se o direito é um martelo, então ele tem uma função clara. Ele passa a ser julgado pela sua eficácia e não pela sua beleza teórica. Se uma lei não está funcionando, a gente tem que consertar ou trocar. Afinal, ela não existe por si só. Ela existe para resolver os problemas das pessoas. Certo. Se o direito é uma ferramenta, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Como a gente sabe se essa ferramenta é boa? E isso nos leva direto para a segunda premissa. O que importa de verdade são as consequências. E aqui está o pulo do gato. Um político pode ter a melhor das intenções ao criar uma lei, mas se na prática essa lei acaba prejudicando as pessoas, o que vale é o resultado ruim. Para o pragmatismo, boas intenções não pagam as contas. As consequências reais é que afetam a vida das pessoas. Vamos ver um exemplo prático. Pensa numa lei de proteção ao consumidor. A intenção é ótima, claro. Mas e se, na prática, os custos para uma pequena empresa seguir essa lei forem tão altos que ela acaba fechando? O pragmatista vai olhar para o resultado final e perguntar: essa lei realmente ajudou ou acabou atrapalhando? E o mais interessante é que essa análise pragmática vai muito além do óbvio. Ela não olha só para um tipo de consequência. Ela considera uma gama de efeitos, como isso muda o comportamento das pessoas. E a economia? E a desigualdade social? E até o funcionamento do próprio governo. É uma visão 360 graus. Bom, se as consequências no mundo real é que mandam, a terceira premissa é quase uma consequência lógica. A realidade é um único critério que vale. O que importa é como o direito funciona na prática, e não como a teoria diz que ele deveria funcionar. A teoria diz que o juiz é neutro. Uma bela história. Mas o pragmatista olha para a realidade e vê que juízes são seres humanos. Eles são influenciados por política, pelo humor do dia, por preconceitos, por um monte de fatores que não estão escritos em nenhum código. E como é que se descobre essa realidade? Através do tal do empirismo jurídico. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. É um método de 3 passos. Primeiro, observar o que as pessoas fazem. Segundo, coletar dados sobre isso. E terceiro, analisar esses dados para encontrar padrões. No fundo, é usar a ciência para entender o direito. E com isso, a gente chega na quarta e última premissa, que funciona como um grande filtro para todo o sistema. Basicamente, a ideia é rejeitar as abstrações vazias. Sabe, aqueles conceitos que soam super inteligentes, mas que na prática não resolvem problema nenhum. O pragmatista, por exemplo, não perde tempo em debates infinitos sobre a essência verdadeira de um contrato. Em vez disso, ele pergunta: como a gente faz esse contrato aqui funcionar melhor para todo mundo? Uma pergunta resolve um problema real, a outra, muitas vezes, é só fumaça. Certo, agora vamos juntar todas essas peças. Quando a gente olha para essas 4 premissas juntas, elas formam o projeto completo do pragmatismo jurídico, uma maneira bem coerente e, sinceramente, poderosa de enxergar o direito.
E este resumo mostra perfeitamente como tudo se conecta. Se o direito é uma ferramenta, ele tem que ser julgado pelos seus efeitos práticos. Para a gente conhecer esses efeitos, a gente tem que olhar para a realidade. E nesse processo todo, só vale a pena gastar energia com ideias que realmente ajudam a resolver problemas. Tudo se encaixa. Então, no final das contas, o confronto é este. A diferença é gritante. De um lado, tem o formalismo que vê o direito como um sistema abstrato ou quase matemático. Do outro, o pragmatismo, que o enxerga como uma ferramenta bem prática que precisa ser testada e validada no mundo real. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o pragmatismo estiver certo, se o direito é mesmo uma ferramenta que a gente construiu e pode melhorar, a pergunta mais importante talvez seja: por onde a gente deveria começar? O que, no nosso sistema, precisa de um conserto mais urgente?